sinto fluir o rio de vida aqui na minha casa. Não tem nada parado aqui, está fluindo, está acontecendo, tem um movimento acontecendo aqui. Amém? Que haja vida na casa de vocês, no negócio de vocês, em tudo que vocês fizerem. Aleluia.
Vamos lá? Eu sou próspero, eu sou saudável, minha alma prospera no conhecimento de Jesus. Tudo que minha mão toca prospera. Eu não posso ser derrotado. O fracasso não faz parte de mim. Para que eu fracasse na vida, Deus teria que fracassar e Deus não
se sentar por um instante. Queria compartilhar com os irmãos alguns avisos para esse fim de ano, né? Fim de semana, não, fim de ano. Primeira lembrança nossa é: faça do seu domingo algo inegociável. A gente sabe que sempre existe uma tentativa do inimigo de nos desvirtuar daquilo para o qual Deus nos tem chamado. Então, domingo é o dia e o momento que nós separamos para estar com o Senhor. Não negocie o seu domingo, não troque ele por alguma coisa, porque domingo para nós é inegociável. Nesse mês, terminando hoje, nós estamos estudando sobre o governo. Nós estamos batendo na tecla de que Deus nos tem chamado para governar. E a gente tem o texto base, Gênesis 1:28, que diz assim: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Deus nos deu uma palavra, e nesse mês de novembro a palavra para nós é governo. É importante e fundamental que nós tenhamos isso em vista, a importância do governo na nossa vida sendo estabelecido. O que a gente tem aprendido é que aquilo que nós não governamos nos governa. E é muito triste nós sermos governados por coisas ou pessoas pelas quais nós não queremos que nos governem. Mas se nós não tomarmos as rédeas da nossa vida, essas pessoas farão isso. Então a gente tem a palavra do mês de novembro para nós, a palavra governo. Lembrando aos irmãos que todas as terças nós estamos separando para, como igreja, jejuar. Nós estamos jejuando, declarando, e nós veremos as nossas famílias todas juntas reunidas. Virá o marido, virá a esposa, virão os pais, virão os filhos, e a gente tem já recebido muito testemunho do que o nosso jejum tem feito, e a gente quer continuar declarando essa realidade. Nós teremos um jantar de casais. Quem vai falar? Nós mudamos a data para o dia 8. Marcos vai explicar para vocês. Tudo bem, gente? Reunir casal não é muito fácil não, né? Porque tem criança, tem tudo, feriado, trabalho. Eu te consigo essa data, dia 8, né? Vai ser o primeiro jantar de casais. Nós vamos ter uma família italiana, né? Importada. Vamos fazer uma massa, né? Uma pasta muito especial. Então vai ser com muito carinho, né? Não pensa não, vai ser uma coisa muito simples, mas muito cheia de amor. O que tem tocado no nosso coração, meu, como família, meu, da Jordânia, da Kézia, do Júlio, é quando Jesus disse que quando nós nos amarmos uns aos outros, o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. Então é um projeto de relacionamento entre os casais e entre as famílias. Então é algo bem assim que a gente está sentindo de Deus para a gente fazer. Não vai ser simplesmente aqui para vir cá comigo. Querido, você está vindo aqui para ter relacionamento uns com os outros. Porque através do relacionamento nós vamos alcançar o mundo. Amém? Então, por favor, venha. Nós estamos dedicando legal para fazer uma coisa boa, para não fazer coisa cara, dispendiosa, porque está muito difícil para todo mundo, a gente sabe. Mas a gente está colocando todo o nosso coração, viu? Todo o nosso entendimento e conhecimento, né? O bonito. Mas muito obrigado. Então, querendo fazer com excelência, porque a Bíblia fala que o povo de Deus faz as coisas com excelência para o Senhor. E a gente quer fazer para vocês. Amém? Então houve uma mudança, né? Não vai ser sexta-feira, dia 2, vai ser quinta-feira, dia 8, feriado, aniversário de Belo Horizonte? Não. É um dia de um santo aí, mas tudo bem. Os santos virão para cá, né? Os santos estarão aqui. Então, não é sexta-feira, agora dia 8, o jantar R$50 por casal. Você é o nosso convidado, pode procurar o Marquinhos, fala com você, ou a Kézia aqui na frente, e fazer a inscrição. Nós vamos agora nos colocar de pé mais uma vez, vamos adorar o Senhor com mais uma canção,
e nós teremos o nosso momento de generosidade. A Bíblia fala para nós honrarmos a Deus com as nossas primícias. É tão interessante quando a gente fala sobre honra e como é que nós podemos de fato honrar a Deus. No livro de Isaías, Deus fala sobre uma realidade muito interessante. Fala que as pessoas estavam levando animais alejados, estavam entregando qualquer tipo de oferta para Deus, como se Deus tivesse que receber o resto do troco de tudo aquilo que nós temos. Mas é interessante que a Bíblia fala: honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Quando a gente fala sobre honra, a gente entende que tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, Ele é aceito. Nós declaramos uma canção que nós dizemos que a porta aberta é o Senhor, a porta fechada é o Senhor, é tudo sobre Ele. Irmãos, a nossa vida gira em torno do Senhor e daquilo que nós demonstramos a Deus. Porque às vezes tem um discurso, dizer que honramos a Deus é bacana, mas quando nós fazemos, Deus sabe e Deus reconhece. E nós temos agora mais uma vez a oportunidade de adorar o Senhor. Eu queria orar pela sua vida, para que a sua sementeira sempre esteja repleta, para que você tenha o suficiente para você, para a sua família e para abençoar também a obra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez adorar o Teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos tem dado semente. Parte da semente nós comemos, parte da semente nós semeamos, parte da semente nós devolvemos ao Senhor, porque tudo vem de Ti, nas Tuas mãos novamente nós colocamos. Por isso nós queremos dedicar esse momento de dízimos e ofertas ao Senhor, que cada um de nós possa sempre ter no coração: queremos te dar a nossa primazia, queremos te dar o nosso melhor, não reteremos absolutamente nada, porque o Senhor é aquele que constantemente nos tem abençoado. Assim seja sobre a vida de cada um de nós, que possamos ter de fato celeiros cheios de semente, que possamos ter com ampla suficiência, que cada dia mais o Senhor possa nos aumentar, que com alegria nós venhamos de fato dedicar ao Senhor, por reconhecer que é o Senhor quem vai à nossa frente, é o Senhor quem nos abençoa. Assim nós te agradecemos por esse momento. Recebe o dízimo e a oferta de cada um como uma oferta de incenso que te é agradável, como o nosso melhor. Fazemos isso orando em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Nessa hora, em nome de Jesus, nós estamos abençoando a cada um deles, para que de fato eles tenham vida, graça, entendimento da parte do Senhor. Que a semente que vai ser colocada sobre eles agora, ela venha florescer e gerar frutos para o louvor da glória do Teu nome, em nome de Jesus.
receber, vocês podem se assentar. Bom, queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, o verso de número 16. Gênesis, capítulo 1, verso de número 16. Diz assim, olha: Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Eu queria, nessa noite, quando eu falo sobre governo, eu queria trazer para a gente o entendimento que governo é algo que Deus sempre estabeleceu. Aqui, quando vocês viram projetado, Gênesis 1:26, um pouco mais abaixo, nós vimos que Deus diz para a gente governar, e a gente entende que governo é algo que faz parte de um princípio de Deus para a nossa vida. Então, esse texto que nós acabamos de ler, Deus diz assim, olha, Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. A Bíblia está falando que o sol foi criado por Deus, e quando Deus cria o sol, Deus está dizendo a nós homens que Ele está estabelecendo um governo para o dia, mas o governo do dia dura enquanto o sol está aí. Quando o sol se põe, diz que Ele criou um outro luminar, a lua, para que a lua possa governar a noite. Nós entendemos que 24 horas existe o governo de Deus estabelecido por tudo. Isso quer dizer que não existe nada que não tenha governo. Nós já vimos e entendemos também que governo é o princípio de Deus, e não aquela questão que todo mundo fala, né, que Deus controla e domina todas as coisas. Não, Deus fez a opção de não dominar todas as coisas, porque se Deus dominasse cada coisa que acontecesse, então Deus teria que dominar Adão para pecar, e a gente sabe que Deus não queria que Adão pecasse. Já vimos também que na nossa vida, quando a gente diz Deus está no controle, é porque nem a gente está no controle, muito menos Deus está no controle, ninguém está no controle de nada, mas é necessário assumirmos o controle da nossa vida para a nossa caminhada. E é chegado o tempo então de nós entendermos esse princípio, e mais uma vez eu queria compartilhar com vocês agora que o princípio de governo de Deus, ele é estabelecido sobre todas as coisas. Então Deus governa, isso é fato. Deus se assenta sobre um alto e sublime trono, e Ele governa todas as coisas. Diz a Bíblia que Ele chama as estrelas que Ele criou pelo próprio nome. Tamanho é o detalhe de tudo aquilo que Deus tem. Mas Deus cria-nos segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. E quando Deus nos cria, Deus que governa diz para que a gente também possa governar. Governo é um item que Deus coloca para a nossa vida, para que nele nós possamos caminhar e no governo a gente possa viver. E é tão interessante porque aqui nós temos dois, eu ia falar órgãos celestiais, como é que dois astros, né? É porque para a gente falar astro é meio esquisito a gente falar isso, mas enfim, nós temos o Sol e a Lua, que são na geologia, sei lá o que estuda isso aí, na astrologia, são astros, muito bem, e eles são dotados de governo. E é tão interessante que, se você lembrar comigo de José do Egito, diz a Bíblia que José, né, seus irmãos chamavam de José o sonhador. E quando José então ele está ali na casa do seu pai, ele sonha. E olha que interessante, o que é que ele sonha? Ele sonha que o sol, ele sonha que a lua e as estrelas se dobram diante dele. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia, quando a gente fala sobre sol e sobre lua, nesse aspecto, quando nós estamos vendo aqui, a Bíblia está falando sobre governo, porque tem na sua casa o governo do seu pai Jacó e o governo da sua mãe. Então ele teve um sonho e viu que o sol e a lua se prostravam diante dele. O próprio pai de José, Jacó, repreende e fala: meu filho,
Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de ti? Ele estava contando um sonho que teve. E nós conhecemos a história, porque ele é vendido pelos seus irmãos, vai ser governador do Egito, e existe uma fome instaurada na terra, e todo mundo vai até ele, e quando o reconhecem como governador, eles tinham que se dobrar diante de José, e se cumpriu aquela palavra. Mas eu só queria deixar claro para nós aqui essa postura que Deus adota, porque Deus estabelece um governo sobre todas as coisas. No dia nós temos então o sol, que é criado para governar, e à noite nós temos a lua. Nada daquilo que Deus fez fica sem governo, nada que Deus fez é caótico, nada do que Deus fez fica à revelia, fica à vontade das coisas que aconteçam, não. Por isso que quando a gente vê na criação, Deus diz: eu preciso estabelecer um governo sobre o dia, eu preciso estabelecer um governo sobre a noite, para que absolutamente nada fique sem governo. E aí a gente pode olhar então um pouquinho para cá, e sobre isso nessa noite eu queria compartilhar uma mensagem com você, para que você pudesse de fato olhar para a sua vida e entender que se o seu dia está sendo bem governado, se a sua noite está sendo governada também. Eu queria fazer uma comparação, eu quero comparar o dia o dia com os momentos em que tudo está indo muito bem. Então, quando a gente tem uma boa notícia, quando a gente recebe um aumento, quando a gente ganha alguma coisa que a gente queria, nós vamos tratar isso como um dia. Mas quando passamos por algum momento dificultoso, quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente recebe informação sobre uma enfermidade, nós podemos chamar de noite. E nós vamos ver a nação de Israel como um exemplo. É tão interessante porque quando Israel estava em um momento de triunfo, quando era dia sobre Israel, quando Israel havia ganhado uma guerra, ou seus inimigos haviam sido expulsos, nesse exato momento em que tudo estava indo bem, em que tudo estava prosperando, Israel perdia o governo. É tão interessante, porque Israel perdia o seu governo, não é quando as coisas estavam ruins. A primeira coisa nessa noite que eu quero compartilhar com você é que muitas vezes nós perdemos o governo quando tudo está bem. A gente acha que quando tudo está ruim, mas não. Quando tudo está bem, quando a gente está passando por um momento de glória, um momento de alegria, quando estamos em um momento de celebração, quando temos uma vitória, quando recebemos uma recompensa, uma promoção, nós precisamos tomar o cuidado para que a gente não perca o governo da nossa vida nesse exato momento em que as coisas estão triunfando, como Israel fez. Foi exatamente nesse momento em que Israel tinha a vitória, não tinha nenhum inimigo sobre eles, que consequentemente Israel começava a adorar outros deuses, que Israel fazia alianças indevidas. Era no momento de glória, quando Israel tinha tudo ao seu favor, que Israel relaxava. E é geralmente depois que a gente passa por uma grande luta, nos momentos de vitória, em que tudo está bem para nós, que muitas vezes nós perdemos o governo da nossa vida. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Davi, um grande poderoso guerreiro, um rei que estava estabelecido. Diz a Bíblia que no tempo em que ele deveria ir para a guerra, ele relaxou, porque o seu exército tinha dado conquistas para ele. No momento em que ele precisava estar guerreando, no momento em que ele precisava estar atento, ele relaxou. E quando ele relaxou, ele foi para o terraço do seu palácio, e no terraço do seu palácio ele começou a perder o governo da sua vida, quando ele começa a olhar para uma mulher que está tomando banho e diz assim: eu me agradei muito dessa mulher, me tragam essa mulher. Davi não estava em guerra. Nós lemos os salmos de Davi, já meditamos sobre os salmos de Davi. Davi é aquele que fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Davi é aquele que grita e os seus sussurros são ouvidos por meio dos salmos que ele escreveu. Ele dizia: Senhor, estou prestes a morrer, não está vendo? Ei, Senhor, olha aqui, os meus inimigos estão me perseguindo. Nesse momento nós vemos o Davi governando a sua vida, pedindo intervenção de Deus. Mas no momento em que não havia guerra, no momento em que não havia luta, no momento em que não tinha um desafio, ele não tinha que fazer uma prova, ele não tinha que ser provado e testado até o fim, nesse momento Davi perde o governo da sua vida. E a gente vê exatamente isso como Israel perde o governo exatamente nesses momentos em que não tem um inimigo sobre eles. O livro de Juízes é um bom exemplo para nós, porque no livro de Juízes nós temos um ciclo vicioso.
Qual é o ciclo? O ciclo é que Israel está sendo oprimido. Durante 40 anos Israel foi oprimido pelos midianitas. O que é que acontece? No meio da opressão, Israel clama a Deus, e Deus levanta um juiz ou uma juíza para livrar Israel. Então existe um embate, existe uma luta, e aquele inimigo é vencido. E Israel então agora começa a celebrar e agradecer o Senhor, porque os seus opressores saíram de diante deles. Gideão, por exemplo, é um que nós conseguimos ver. Ele vivia um momento tão dificultoso. Diz a Bíblia que na época de Gideão, as pessoas pegavam um pouquinho da colheita que tinham e iam para as cavernas. A fome assolava eles. Estavam escondendo em cavernas, estavam com medo. E ele pega um pouquinho de trigo e vai bater o trigo no lugar de prensar uva, de pisar uva. Não era o lugar ideal. Mas Deus dá um grande livramento. Depois que Deus dá um grande livramento, logo depois de novo, nesse momento favorável é que Israel se perde. E é em momentos favoráveis então que muitos têm perdido o governo da sua vida. A gente não pode se dar ao luxo de deixar com que essas coisas aconteçam na nossa vida. Um bom exemplo é o governo das finanças. As pessoas se endividam mais nos bons momentos do que nos momentos ruins. Por incrível que pareça, uma pesquisa é feita assim: quando eu estou eufórico, quando eu estou animado, quando eu estou feliz e alegre, eu vou lá e faço uma compra que talvez minutos, momentos ou dias mais tarde eu vou me arrepender. Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente sabe que tudo está regrado. Não são nesses momentos que a gente vai fazer uma dívida ou comprar alguma coisa que a gente não pode, mas são exatamente nos momentos em que a gente está eufórico. Eu acho que está tudo muito bem, eu acho que não tem importância. E muitas vezes nós perdemos o governo da nossa vida exatamente nesses bons momentos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é ficar atento para não sair aí nos bons momentos fazendo coisas que desgovernarão a nossa vida ou desgovernarão as nossas finanças, e nós passaremos apertos sem precisar com que essas coisas aconteçam. Você quer ver um bom exemplo de alguém que perdeu a cabeça num momento de festa? A Bíblia fala sobre um rei de Israel, na época de Jesus, chamado Herodes. Ele era governador da Judéia. E diz a Bíblia que em um dia de festa, ele reuniu todos os amigos. Reuniu toda a família. Era o seu aniversário. Ele quis dar uma festa para todo mundo que estava ali. E no meio daquela festa havia bebida, havia alegria, havia danças. E no meio disso tudo vem dançar a filha da mulher com a qual Herodes estava se relacionando. E aí, eu só quero ler para vocês Mateus 14, 6 e 7, não precisa abrir não, mas olha o que diz assim: no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Olha que desgoverno! Um rei, um homem que já estava governando, ele estava ali no controle da nação, ele governava toda uma nação, mas diz aqui que ele dá uma festa e ele fica empolgado. Todo mundo quer ir na festa que o governador da Judéia está dando, todo mundo quer o convite, todo mundo quer de fato chegar e se apresentar ali e ver algo que vem da parte de Deus. Quando tudo isso está acontecendo, uma menina dança e ele fica encantado com essa menina. O final do verso de número 7 que eu li para vocês diz assim: e agradou tanto Herodes que ele prometeu sobre juramento dar-lhe o que ela lhe disse. Em momento de euforia, em momento de alegria, desgovernou, perdeu a sua vida por uma menina que estava dançando. E ele faz uma proclamação pública, porque todo mundo que estava na festa viu: pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Eu vou te dar qualquer coisa que você quiser na frente de todo mundo. Como que um rei desgoverna a sua vida por uma coisa, por um momento desse? Não era num momento de luta, não era quando o exército inimigo vinha sobre eles, não era quando os judeus se levantaram contra eles e os judeus queriam fazer uma revolta, porque ele era o representante de Roma em Israel, e havia o partido dos Zelotes que não queria que Roma dominasse. Os discípulos de Jesus também não queriam,
tanto é que antes de Jesus ser levado aos céus, eles perguntam para Jesus: e agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Ou seja, nós vamos sair do domínio de Roma. Jesus não estava falando de reino e governo desse mundo, ele está falando de um outro reino, reino espiritual, em que é paz, alegria e gozo no Espírito Santo de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é de fato uma alegria. Mas eles não entenderam absolutamente nada disso. E a gente vê então que aconteceu é que Herodes não é governador da sua vida e da festa nesse momento. Se o tema e a palavra de Deus para a gente é governe, pode ser que em alguns momentos da nossa vida o desgoverno entra. Pode ser que em alguns momentos da nossa vida nós perdemos o controle, perdemos o governo das coisas sobre as quais nós deveríamos estar governando. Pode ser que a gente fica num momento desse, faz uma bobagem, diz uma palavra como Herodes disse, e podia perder o seu reino, porque qualquer coisa que a menina pedisse ele podia entregar, e talvez ele esperava que ela pedisse qualquer coisa, mas ela vai à sua mãe, e a sua mãe diz assim: existe um profeta no nosso meio, que esse homem tem me causado dor de cabeça, e instrui a filha a pedir a cabeça de João Batista. E foi exatamente o que ela pediu: me dá a cabeça desse homem que nos incomoda. Porque falar a verdade é o que a gente precisa, mas a coisa que a gente menos gosta é de ouvir uma verdade quando nos é dita diretamente. Não gostamos disso, não gostamos de ser confrontados com a verdade, não gostamos de ver as áreas que precisamos corrigir para fazer, e eles então tentam calar João Batista. E é assim então, em momentos favoráveis, que pessoas fazem más escolhas e muitas vezes perdem o governo da vida e se afastam de Deus e acabam desgovernados. Você pode ver que muitas pessoas, foi em um momento que elas tiveram uma bênção, que elas perderam aquilo que elas prezavam tanto, a comunhão com Deus. Às vezes a pessoa ora e Deus abençoa, e a pessoa então agora ela compra um sítio, compra uma fazenda, e agora ela está muito ocupada, porque ela não pode mais vir à igreja, porque ela está agora ocupada com aquilo que ela comprou, e aquilo que Deus abençoa, que é para ser bênção, acaba se transformando num desgoverno. E aí, se eu preciso estar no meu sítio, minha fazenda, todo fim de semana, eu não consigo vir à igreja, porque eu tenho que sair de lá para aproveitar, porque é longe, eu tenho que fazer viagem, eu vou olhar para os meus filhos perdem a referência de ser criados numa igreja, porque eles não têm referência da igreja, eles vão trazer amigos, e os amigos vão começar a influenciá-los, e aí a gente começa a perder o desgoverno da nossa vida. Aquilo que era para ser bênção, começa a ser uma coisa que vai se transformar num desgoverno para a nossa vida. A questão é também, não, agora eu arrumei um namorado, arrumei uma namorada, e o meu namorado, a minha namorada demandam muito tempo, eu preciso conhecer, não é assim que a gente fala? Eu quero gastar muito tempo, quero estar junto, etc. e tal. Isso acaba nos roubando tempo de vir, de celebrar juntos, e a gente não pode estar na igreja, perdemos o tempo, né? Arrumei um novo trabalho, estou abrindo agora uma empresa, e essa empresa demanda tempo demais para mim. Por isso que a gente coloca aqui: faça do seu domingo um dia e um momento inegociável. São 2 horas que nós separamos por semana para estarmos como família, para estarmos juntos, reunidos, porque nós entendemos um princípio: Deus abençoa quando nós estamos reunidos. A igreja começou, foi numa reunião. O Espírito Santo desceu quando todos estavam reunidos. Então a reunião é um momento propício para ouvirmos, sermos ministrados, para que de fato Deus derrame da sua bênção e da sua graça sobre nós. Deus nos abençoou e derramou e começou a igreja quando cada um estava na sua casa. Eles podiam orar em casa. Todo argumento que a gente tem para começar a desgovernar a nossa vida é esse: não, mas o que eu faço junto eu posso fazer sozinho. E a gente só vai se afastando mais e ficando longe de tudo aquilo que é princípio de Deus. Então, quantas coisas que a gente pode ver que se podem transformar num desgoverno da nossa vida. Comprei uma fazenda, tive uma promoção, agora eu arrumei alguém para eu poder me encontrar e namorar, e etc. e tal. E a gente então precisa tomar cuidado, porque essa é a perda do governo do dia. Então existem situações favoráveis que podem nos trazer o desgoverno. E Deus é um Deus de governo.
O sol governa o dia, a lua governa a noite. Mas também pode ser que aconteça o perigo de nós perdermos o governo da noite. A noite já vai falar para a gente dos momentos difíceis. Aí é quando a gente sente dor, aí é quando vem perseguição, quando nós estamos passando por escassez, quando as coisas estão piorando, vem enfermidade, e muitas pessoas, em meio a isso tudo, perdem o governo, da mesma forma que podem perder de dia. O que eu quero trazer para nós essa noite é que Deus nos dá uma palavra de governo, e pode ser que nós vamos perder o governo quando tudo está bem, ou quando a gente tem uma notícia, alguma coisa de ruim acontece, também pode ser que a gente perca o governo da nossa vida nesses momentos difíceis. E os momentos difíceis são exatamente quando isso acontece, quando vem dor, perseguição, uma enfermidade, e muitas vezes nós abandonamos a Deus, porque nós achamos que Deus deveria fazer aquilo que a gente queria que Ele fizesse, e quando Deus não faz aquilo que a gente quer, eu não vou então mais servir a Deus. E muitas pessoas têm se desgovernado exatamente por isso. Pessoas perderam nesses últimos dias, por exemplo, o governo das emoções, quando a pauta da discussão deixou de ser favorável. Quantas discussões por meio de política nós vimos isso, pessoas que não controlaram suas emoções e saíram no tapa. Aconteceu, né? Algumas pessoas morreram porque elas perderam o controle das suas emoções. Você tem que votar nesse, não, mas esse cara não pode, não, você tem que votar nisso, e se engalfinharam, e pessoas morreram porque perderam o governo das suas emoções no momento em que a pauta não nos é favorável. E graças a Deus, a primeira mensagem que eu trouxe para nós aqui sobre governo, no início do mês, foi sobre qual deve ser a nossa posição quando nós tivermos alguém que se opõe a nós, alguém que vai andar na contramão de tudo aquilo que a gente de fato crê e de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a gente vê que homens e mulheres sensacionais perdem o governo da sua vida simplesmente quando põem uma gota de álcool na sua boca. Quantas vezes nós já vimos pessoas amanhecendo pedindo perdão pelo desgoverno da noite passada? São pessoas que sabem que não podem com o álcool, mas querem se aventurar, e a palavra que eles entendem, que eles têm o tempo inteiro, eles dão isso, não me causa problema. Nós entendemos o princípio bíblico, a Bíblia não condena o álcool, mas a Bíblia diz para que nós não venhamos nos embriagar. Mas existem pessoas que não podem tomar o primeiro gole, porque elas perdem o governo completamente. E quantos homens e mulheres de bem nós já vimos destruindo sua família? Quantos pais e mães de família entraram e enveredaram por esse caminho e arrebentaram a família todinha? Não, eu consigo governar, isso não tem problema. Nada acontece, irmãos, ninguém bebe, sei lá, 5 litros, eu não sei o que faz uma pessoa ficar bêbada, 5 cervejas, uma garrafa de uísque, uma garrafa de pinga, sei lá o que, né? Depende também de muito do organismo das pessoas, mas muitos estão se desgovernando por isso. Irmão, coisa vergonhosa é um pai e uma mãe ter que chegar para o filho e dizer: meu filho, minha filha, me desculpe por aquilo que aconteceu na noite passada, porque eu estava desgovernado. Quem começou a governar minha vida foi o álcool. E momentos de vergonha, de ter que chegar e limpar a sujeira toda que fizeram, porque beberam, passou da conta. Por isso que Deus está dizendo para a gente: governe, façam a escolha que vocês têm que fazer de uma maneira correta. O dia representa os momentos bons e a noite representa os momentos ruins. Muitos de nós ainda estamos dando governo da nossa vida para alguma coisa que vai acalentar a dor que muitas vezes nós estamos passando e nós estamos sentindo. Quantos que no momento desse correm exatamente para a droga, para a bebida, para alguma coisa, porque a nossa alma está inquieta e nós perdemos o governo da nossa vida para a nossa alma. Semana passada nós vimos que a Bíblia fala sobre o crente que é carnal e sobre o crente que é espiritual. O carnal é aquele que vai buscar na carne o suprimento das suas necessidades e desgoverna completamente, porque a carne é que faz com que as coisas aconteçam nesses momentos. Ninguém rouba alguma coisa simplesmente pelo acaso, existe um planejamento. Ninguém cai em adultério simplesmente porque aconteceu um negócio sobrenatural. É algo que já vem remoendo há muito tempo na nossa vida. E para um pecado chegar, dar à luz, a gente trabalhou nisso muito tempo e não tomamos o governo da nossa vida, não tomamos o governo, as rédeas que Deus nos deu, e muitas vezes acabamos
naufragando por esses caminhos de desgoverno. Por isso que Deus estabeleceu o governo, não o controle. Deus não controla a nossa vida. Deus não fez essa opção. Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu o direito de escolha. E eu entendo, irmãos, que para nós a palavra que estamos fechando o ano é exatamente a palavra de governo. Governar as emoções, governar os sentimentos, governar a gula que muitas vezes a gente tem, governar o desejo que está nos incomodando e a gente simplesmente diz tudo bem, não tem problema. Então a Bíblia diz para nós que nós temos dois momentos: o dia, que representa esses momentos favoráveis, e a noite, que representa momentos desfavoráveis. Mas a Bíblia afirma que ambos os momentos, dia e noite, possuem governo. Deus está dizendo para mim e para você que não é mais possível. Não é mais plausível nós simplesmente ficarmos dando as desculpas. Porque se Deus estabelece um governo para o dia e um governo para a noite, e se Deus nos manda governar, é exatamente o que Deus espera que a gente faça. Então, seja dia, seja noite, governe. É você quem decide se governa ou não, porque isso foi passado para nós, irmãos. Cabe a nós decidir se nós vamos governar ou não. Você quer ver o exemplo? O primeiro homicídio que aconteceu na face da terra, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim. E quando Deus vai conversar com Caim, Deus diz para ele o seguinte: Caim, o pecado está à sua porta, mas cabe a você governar o desejo de seu coração. Agora o que a gente tem dito é o seguinte: aquilo que eu não governo, eu te governo. Se na área financeira nós não assumimos o governo da nossa vida, o dinheiro vai mandar em nós, e nós seremos o pior escravo, porque Jesus diz que Mamon é um demônio que se esconde por trás disso, ele cobra um preço muito alto, e muitos estão vendendo a sua reputação, a sua dignidade, simplesmente por isso. Tome as rédeas das suas finanças, tome as rédeas das suas emoções. Para os pais que estão aqui, me ouvem, quantas vezes nós perdemos o governo das nossas emoções para com os nossos filhos? A gente precisa chegar para o nosso filho e dizer: me perdoe, porque eu fui exagerado com você, eu gritei, não devia gritar, eu não te corrigi, eu te espanquei, eu não deveria ter feito isso, eu fui rude com você e eu não deveria ter feito isso. Então a gente precisa entender, irmãos, que nós estamos sujeitos a perder o governo. Embora Deus diz para a gente: governe, às vezes acontece de algum desgoverno cair na nossa vida. E é muito perigoso quando nós perdemos o governo, porque isso pode gerar para nós sérias consequências. E a gente precisa entender que o princípio de Deus é exatamente isso. Deus coloca o governo nas nossas mãos. Como Deus diz para Caim: tem um sentimento aí, tem uma emoção aí, cabe a você dominar. Que de fato a gente seja honesto com a gente mesmo em todas as áreas da nossa vida. Precisamos, em primeiro lugar, governar as nossas emoções. Precisamos não apelar, precisamos não sermos grosseiros, precisamos não perder a razão, para que a gente não venha pedir desculpas para a pessoa e tentar remediar alguma coisa que já foi. Quantas vezes no momento de ira perdemos o controle das nossas emoções e dizemos coisas para o nosso cônjuge as quais não deveríamos dizer? Porque se tem alguma coisa que a gente sabe, é como amar e respeitar, mas a gente sabe também como espezinhar e como machucar. Nós sabemos o ponto fraco, sabemos o calcanhar de Aquiles, sabemos as palavras que nós dizemos que magoam, que ferem. Por isso, a Bíblia está dizendo para a gente: governe. Quando tudo está bem, para a gente não fazer uma besteira muito grande. Mas quando tudo está ruim também, para que a gente também não faça uma besteira muito grande. Para que a gente não abandone. Para que a gente não perca as esperanças. A Bíblia fala para a gente sobre dois discípulos de Jesus. O primeiro é Pedro. Pedro peca. Pedro nega Jesus. Da mesma forma, Judas também nega e Judas peca contra Jesus.
Só que um ainda toma o governo das suas emoções, o outro fica desgovernado. Diz a Bíblia que quando Judas viu que Jesus foi preso, ele jogou aquelas moedas de prata no templo e ele foi se enforcar. Perdeu o governo da sua vida. Ele tinha expectativa de que Jesus seria o Messias, e a expectativa dele de que Jesus seria o Messias era de que quando Jesus se mostrasse como o Messias, o governo de Roma iria cair. Ele tinha uma perspectiva um pouco errada. Ele tinha uma convicção que ele queria a todo custo que a sua vontade fosse feita. Perdeu o governo da sua vida e acabou morrendo. A gente vê no caso de Pedro, mesmo tendo negado a Jesus, ele se arrepende e ele toma novamente as rédeas das emoções nas mãos. Entende como isso é muito importante, irmãos? A Bíblia fala, por exemplo, sobre o governo das emoções, fala sobre nós dominarmos a nossa língua. Tiago fala que a língua é uma coisa pequenininha, desse tamanho, mas é uma labareda que põe uma floresta toda a ser perdida em chamas. A Bíblia diz que um navio grande, grandioso, um navio poderoso, ele é dirigido por um leme, um negocinho pequeno. E é muito interessante que o leme é um negocinho tão pequeno que quando a água passa, se o leme vira para cá, o barco vira para o outro lado, se o leme vira para outro negocinho pequeno, vira um navio gigantesco. Um leme. A Bíblia está falando exatamente disso, do governo. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que parece que o cristão agora ele não precisa mais andar nos moldes do que a Bíblia diz e dos princípios que tem. Antes a palavra de um cristão era algo que valia muito mais do que qualquer outro bem, porque se o cristão falou que era assim, e se o cristão falou que não, era não, e era não. Infelizmente hoje a gente vive um momento de descrédito, obrigado, de descrédito tão grande, porque hoje um crente falar e não falar pouco importa. Desgoverno total da vida. Quantas vezes nós damos a nossa palavra e nós nos ameaçamos com coisas que a gente não deveria fazer, e a nossa vida fica desgovernada, a gente tem que pagar por um compromisso que a gente não queria fazer. Não seja precipitado para dizer sim, não seja precipitado para assumir um compromisso, não seja precipitado para entrar em uma aliança, para um novo negócio, não seja precipitado para uma nova promoção, um novo trabalho, para qualquer coisa. Pare, ore, deixe o Senhor governar. E agora eu queria trabalhar um pouquinho com vocês com a vida de um homem que resolveu entregar o seu governo nas mãos de Deus. Agora vamos ler, abre Gênesis 12, a gente conhece bem, mas abre comigo sua Bíblia, Gênesis 12. A partir do verso número 1, diz assim, Gênesis 12, a partir do verso número 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e logo foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Olha que coisa interessante, 75 anos de idade. Deus agora vai dar um novo tempo, uma nova caminhada para o mundo. E aí sempre a gente faz uma pergunta: por que foi que Deus escolheu Abraão? Abraão, ele era um homem melhor do que os outros? Possivelmente não. Abraão era um homem que tinha se destacado por alguma coisa que ele fazia até então? Não, a gente sabe que Ur dos Caldeus, onde ele morava, era uma terra de idolatria, e provavelmente Deus está tirando ele do meio de uma idolatria. E a Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Fazer acepção de pessoas significa tratar certas pessoas de maneira diferente, usando maneiras diferentes para julgar. E Deus não age dessa forma.
Deus não faz acepção de pessoas, Deus não trata as pessoas de uma maneira diferente. E a Bíblia condena fazer acepção de pessoas, porque diante da Bíblia todas as pessoas são iguais diante de Deus. E Deus julga todos com imparcialidade. Então a gente entende que Deus escolhe Abraão porque Abraão não é uma pessoa melhor do que as outras. Qual é a base da escolha de Deus por Abraão? A base é uma só. Abraão se torna o pai da fé. Qual foi a característica que Deus viu em Abraão para que Abraão fosse escolhido? Foi a fé. Abraão era uma pessoa que cria em Deus. E por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Porque a fé faz com que coisas extraordinárias se cumpram na vida de pessoas comuns. É isso que a fé opera. Pessoas comuns como eu e você, nós podemos viver coisas extraordinárias se nós crermos em Deus. E é exatamente isso que está acontecendo. O que diferencia as pessoas não é aquilo que nós fazemos em detrimento dos outros que não fazem. Não é porque nós somos cristãos e eles não são cristãos. O que diferencia as pessoas é a fé. E a gente vê exatamente isso que Deus está procurando. Abraão consegue governar as suas emoções e deixa a fé governar a sua vida, tanto de dia quanto de noite. E isso é que mostra a diferença. E é exatamente como Abraão que Deus quer que nós sejamos. Abraão consegue governar os seus sentimentos, porque quando Deus o chama, Deus não lhe dá um endereço. E agora ele vai precisar ser governado por Deus, por meio da fé. Porque Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, mas não dá um endereço. O que acontece aqui é que alguém vai levar Abraão para um lugar, mas que não diz para onde. E sabe qual é a marca de Abraão? É que Abraão dá liberdade para Deus governar. Deus pode levar Abraão para onde Deus quiser. Agora eu faço uma pergunta para nós aqui essa noite. E quanto a nós? E quanto a você? Deus pode te levar para onde Ele quiser? Ou Deus só pode nos levar para onde nós deixarmos? Entende a diferença sobre governo? Quando Abraão recebe o chamado de Deus, Abraão concorda, porque Deus pode levar Abraão para onde Deus quiser. E se Deus quiser, e se Deus está querendo te levar para um outro lugar, e você diz assim: Deus, para lá eu não vou. Entende? Quem está governando ou quem está desgovernado? Qual que é a diferença de Abraão? Abraão é um homem que Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te levar. E Abraão diz: beleza, Deus. Eu já falei aqui, se Deus falasse isso para a gente ia querer saber aonde, quais seriam as paradas. Me dá um mapa para eu ver qual é a melhor parada. O que o Senhor está pretendendo para mim? Eu acho que essa parada que o Senhor está colocando para mim é melhor do que eu tenho para mim. Entende? Quando a gente fala sobre governo, é exatamente sobre essa questão de saber para onde nós estamos indo, para onde Deus está nos levando. E eu repito a pergunta para você: Deus tem liberdade de te levar para onde Ele quer, ou Deus só vai poder te levar para onde você permite? Essa é a diferença. Porque às vezes ficamos perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor não me escolhe? Por que o Senhor não me abençoa como faz com fulano de tal? Por que o Senhor não faz isso? Talvez é porque a gente não queira dar o governo da nossa vida para Deus. Nós é que queremos governar a Deus. Nós é que estamos dizendo para Deus: Deus, você tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. E nós ainda estabelecemos o jeito que Deus tem que fazer um milagre na nossa vida. Irmãos, quando estudamos sobre governo, é chegado o momento em que nós precisamos reconhecer que Deus tem o melhor para a nossa vida. E Deus também pode fazer coisas extraordinárias por meio de mim e de você, porque nós somos pessoas comuns, mas se nós dermos ouvidos à fé e deixarmos Deus nos governar, coisas excepcionais vão acontecer na nossa vida, mesmo nós sendo pessoas comuns. Ah, mas ninguém dá nada para a gente e ninguém tem que dar. Mas nós temos que ter fé em Deus e deixarmos Deus governar a nossa vida. E o que eu encontro, o que eu vejo é exatamente isso: é que Deus não pode fazer o que Ele quer na nossa vida. Nós não estamos abertos, nós não estamos dispostos. Nós queremos continuar governando a nossa vida. Nós achamos que nós somos melhores do que Deus. Nós achamos que nós sabemos mais
do que Deus sabe a nosso próprio respeito. Nós ainda queremos discutir com Deus, e queremos estabelecer limites e datas, e queremos impor a nossa vontade. E quando fazemos isso e agimos dessa forma, somos nós que estamos governando a nossa vida, e não Deus. E todas as vezes que nós queremos, às vezes, governar sem a direção de Deus, isso pode se tornar em um desgoverno. Fiquemos atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso Deus diz governe, mas pode ser que a gente não está governando nada. Pode ser que as situações estão governando, mandando a nossa vida, estão mudando os nossos comportamentos. Pode ser que nós estamos vivendo debaixo de chantagem. Pode ser que nós perdemos o controle das coisas na nossa vida. E Deus está querendo dizer para a gente a mesma coisa que Ele diz sempre: governe. Eu chamei para governar. A primeira coisa então é entender se Deus pode ter o governo na nossa vida. Abraão começa uma nova jornada, e nessa nova jornada ele precisa aprender a governar as suas emoções. É o primeiro passo para todos nós, porque Deus lhe dá a promessa de um filho. Agora olha que coisa interessante, Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, vou te dar um filho. E Sara diz que isso é impossível. E aí ela tem uma ideia brilhante: vou ter um filho por meio da minha serva. E o que Abraão faz? Ele perde o governo da sua vida, porque a sua mulher estava assumindo o governo, dizendo que aquilo que Deus falou para ele era impossível. Diz a Bíblia que ele tinha 75 anos, acabamos de ler. Sara é 10 anos mais nova do que ele. Sara tinha 65 anos. Com 65 anos de idade, já havia passado o período fértil de Sara. E Sara toma o governo da vida e diz: agora o negócio é o seguinte: você vai então ter um filho por meio da minha serva, porque isso que Deus está dizendo para a gente é impossível, e o único modo que eu vejo para tomar a decisão é se você fizer isso que eu estou te falando. Abraão perde o governo da sua vida momentaneamente, quando ele cede. Nesse momento ele abaixa a sua guarda, deixa a sua esposa guiar, e aí existe um desgoverno, porque nasce Ismael. Mas Ismael não é o filho da promessa, e a Bíblia diz que o filho da escrava não pode ser criado como filho da livre. E Abraão, com a dor no coração, precisa mandar o seu filho primogênito, Ismael, embora com Agar de sua casa. Olha o que o desgoverno causa. Pensa bem, um homem de 75 anos de idade, passou uma vida inteira ali com a sua esposa, nunca conseguiu engravidar. Agora sua esposa dá um filho porque Deus dá uma promessa, e o desgoverno faz a gente tomar essas atitudes impensadas. O desgoverno causa isso na nossa vida, e muitas vezes a gente não pode ficar com o fruto do desgoverno, porque Deus falou: despacha. Não dá, tem uma rivalidade muito grande. A promessa é para você e para sua esposa, não para você e para a serva da sua esposa. E você então agora vai pagar por isso. Ismael vai para o deserto e vai viver a sua vida. São os grandes adversários, porque deles vieram os árabes de Israel. Sempre houve guerra entre eles, por conta de um desgoverno. Por isso é importante tomarmos o governo da nossa vida em todo o tempo. Sabe, no caso então aqui de Abraão, a gente vê essa experiência. E aí, tome uma lição: não viva pelas experiências das outras pessoas. Porque é muito bom alguém chegar e dar um testemunho para a gente: olha, aconteceu isso na minha vida, eu fiz isso e aconteceu isso outro. E muitas vezes a gente vai. Se Deus dá uma direção para uma pessoa e Deus está no governo da vida dessa pessoa, amém. Mas é para ela. O que Deus fala para uma pessoa aqui, está falando outra coisa para quem está do lado, porque Abraão recebe a sua porção baseada na fé que tem. Então tome o governo da sua vida e não viva pelas experiências dos outros. O problema aqui é que Sara tinha um foco no natural. Ela dizia: eu não posso ter filhos. E Deus estava despertando o sobrenatural no pai da fé.
Cabe a cada um de nós governar a nossa vida, as nossas finanças, as nossas emoções, os nossos negócios. Se a gente não governa a área financeira da nossa vida, se Mamon toma conta, a gente vai viver por conta de um trabalho, provavelmente nós vamos perder o governo da nossa família. Vamos desconhecer as coisas que acontecem com os nossos filhos, na nossa casa, com o nosso marido, com a nossa esposa. Tome o governo, busque em Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Deus, Ele quer de fato dirigir e governar a nossa vida. Então não saia por aí desgovernado fazendo essas coisas. O desafio para nós aqui na FAI é exatamente esse: manter o governo de Deus, seja nas situações de dia, seja nas situações de noite. Você nasceu para governar sobre tudo nessa terra e sobre você também. O governo sobre as coisas da vida, eles vão acontecer mediante a fé. Então é necessário de fato nós entendermos que Deus tem dito para nós essa palavra governo. E nós temos hoje à noite uma oportunidade para parar e para olhar para a nossa vida e ver quais são as áreas que saíram do nosso governo, de vermos as áreas que nós estamos sendo governados, dominados, de vermos as áreas em que a gente precisa de fato entender: Senhor, obrigado por me alertar, mas me ensina como tomar as rédeas novamente da situação, porque pode ser que a gente vá, por um desgoverno, tomar determinadas atitudes e ações que elas não nos serão favoráveis, como foi com Abraão, quando ele dá ouvidos de uma forma simplesmente natural a que a sua mulher podia fazer. Na verdade, Sara foi engravidar por 90 anos de idade. 25 anos se passaram desde a palavra para que se cumprisse a promessa. Se nós entendemos que Deus tem uma palavra e uma promessa para nós, irmão, se Deus disse, Deus vai fazer. Se você tem essa convicção no seu coração, aguarde. Não entre nos desgovernos da vida. E a Bíblia está cheia dessas experiências de desgoverno. Abraão tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas antes que nascessem, Deus havia dito uma palavra. Deus havia dito que o menor serviria o maior. Mas houve um momento na família em que novamente alguém desgoverna. E aí a mãe então deles tem uma boa ideia: vamos mentir para o seu pai, para que o pai abençoe Jacó como se fosse Esaú. E quando acontece isso, a gente vê exatamente um desgoverno, uma inimizade dos irmãos. Eles não podiam mais sentar juntos, não podiam mais se encontrar. Um irmão queria matar o outro, o caos se instaura no meio disso tudo. Deus está nos dizendo nessa noite: voltem a governar a vida de vocês, porque é o princípio de Deus. O primeiro versículo que nós lemos diz que Deus criou o dia, mas o dia estava desgovernado. E o que Deus faz? Cria um astro para governar o dia. A noite estava desgovernada. Deus cria um astro para governar a noite. A Bíblia diz que o mundo estava um caos. Tinha água doce misturada com água salgada, água na superfície misturada com água embaixo. O que Deus faz? Separação. Então as águas vão para um lugar, a terra seca aparece. Agora tem água em cima no céu, que são as nuvens, e água nos rios, água potável para a gente beber. Existe uma separação, porque a partir de agora existe um governo. Quando o governo existe, todas as coisas caminham no seu lugar. A única coisa que Deus cria no caos do mundo, você pode ver, é o que nós lemos aqui. Ele cria o sol e a lua para governar, porque uma vez que o governo está estabelecido, a única coisa que Deus faz é colocar em ordem o caos que o mundo estava, porque havia trevas sobre a face do abismo, havia mistura de água com terra, água doce com água salgada, havia mistura de nuvens com terra, etc. e tal. Mas quando o governo é estabelecido, as coisas ficam claras, tudo toma o seu lugar, tudo entra em ordem. E eu entendo que nessa noite Deus também quer trazer para nós o governo sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre as nossas finanças, sobre a nossa família, porque pode ser, irmãos, que a nossa família está desgovernada, pode ser que cada um está caminhando para um lugar, cada um está tomando uma direção, porque a gente não soube trazer o governo na hora devida. Pode ser
estabelecido aquele princípio, então tem uma briga, uma confusão. Marido não conversa com a esposa não conversa com o marido. O filho fica revoltado porque ele queria alguma coisa, mas o pai está dizendo para ele, não de uma forma natural, normal, que ele não tem condições, e ele entende que isso é uma injustiça muito grande. E nesse meio tempo, alguns se desgovernam e abandonam a Deus, porque Deus não é um Deus bom como ele diz que é. Enquanto Deus está falando para a gente, assuma o governo da sua vida. Porque se você deixar o governo nas minhas mãos, eu vou governar a sua vida. E a sua família, a sua esposa, o seu marido, as suas finanças, o seu trabalho, tudo vai entrar em harmonia. E você vai ver a paz e a graça sendo estabelecidas novamente na sua casa. Você vai querer sair do trabalho e voltar correndo para casa, porque a casa não vai ser um lugar de tormento, a casa vai ser um lugar de bênção e de paz. E aí nós poderemos então cultuar a Deus, poderemos agradecer ao Senhor e fazer aquilo que de fato Deus tem nos dado como governo da nossa vida. Abraão errou, irmãos, Jacó errou, e muitas vezes também eu e você erramos, perdemos o governo da nossa vida. Às vezes a gente não devia pôr algo na boca e a gente colocou e fez besteira. Às vezes a gente, num momento de euforia, comprou o que não dava conta de pagar. E pode ser que a gente está penando muito hoje por isso, mas Deus está dizendo, tome novamente o governo na vida. Reconhecer que nós não estamos governando uma área da nossa vida é o primeiro passo que Deus precisa para que a gente acerte as coisas. E para que a gente possa voltar de novo a viver em paz e harmonia. Assim como Deus disse, governe sobre todas as coisas. Deus colocou o governo nas nossas mãos. Deus quer que a gente governe a nossa vida. Deus não quer que a gente domine sobre o nosso irmão. Domínios são sobre as coisas criadas por Deus. Por isso eu digo que Deus, Ele não está com o controle da vida de cada um. Deus não controla todas as coisas. Deus quer que a gente tenha um governo legítimo, porque governo, ele é legítimo quando ele é estabelecido, e a gente pode ver as coisas acontecendo na nossa vida. E eu queria então finalizar orando por nós nessa noite, porque eu sei, irmãos, que existem áreas da nossa vida que estão desgovernadas, mas se Deus nos trouxe aqui para falar sobre governo com a gente esse tempo inteiro, eu quero te convidar a tomar um passo de fé como Abraão. As pessoas podem falar, isso é loucura. Você vai dizer, eu sou uma pessoa comum, que eu quero viver uma loucura extraordinária da parte de Deus. Realmente eu sou comum, mas o extraordinário, Deus pode fazer por aqueles que têm fé. O que a gente precisa acreditar em Deus e em sua palavra. Nós cantamos aqui que a porta aberta era o Senhor e a porta fechada era o Senhor. Porque às vezes Deus fechou portas na vida da gente, que a gente insiste em olhar pela greta para ver o que está acontecendo lá. Não é porque Deus é mau, é porque Deus está dizendo, se você entrar por essa porta, você vai se desgovernar. E você vai ter um acidente feio lá na frente. E tudo que Deus faz é para o nosso bem, mas Deus não domina as nossas escolhas. Deus nos deu a capacidade de escolhermos governar. E o que Ele quer para a gente é que esse governo seja estabelecido de uma forma abençoada, plena, cheia de graça, cheia de vida, cheia de bênção e cheia de verdade. Vamos colocar em pé. Lembre-se que o governo sobre todas as coisas, eles acontecem mediante a fé. Você nasceu para governar e não para ser governado. E eu entendo que o Senhor quer quebrar de sobre nós um jugo do desgoverno essa noite. Porque pode ser que algumas áreas da nossa vida estão tomando as rédeas, estão nos colocando em uma ladeira desgovernada, como um carro sem freio, e a gente está tentando desviar de todo obstáculo que surge à nossa frente. E Deus está dizendo para nós que hoje pode ser o dia que a gente pode parar esse carro desgovernado. A
A gente pode sair da posição de motorista, a gente pode pular do lado do passageiro e a gente pode dizer para Deus: Senhor, assume a direção, assume o governo, assume o volante da minha vida. Eu muitas vezes não sei o que fazer, mas eu entendo que agora é a hora que o Senhor tem levantado para que essas coisas aconteçam na minha vida. Eu queria, de uma forma muito especial agora, orar por alguém que entende que alguma área da sua vida precisa novamente de um governo, que você precisa reconhecer e tomar novamente as rédeas, que você precisa pedir para que o Senhor tome a direção da sua vida. E se você tem algo assim nessa noite, eu queria orar por você, queria que de fato você reconhecesse isso diante do Senhor. Pode ser uma gota de álcool que você tem um problema com isso, pode ser um desgoverno nas finanças, pode ser um desgoverno na família, pode ser um destempero, um desgoverno nas emoções. Você é pavio curto, mas a Bíblia diz que Deus nos deu domínio próprio, mas o domínio próprio às vezes não consegue alongar o pavio, e a gente não controla as emoções, e a gente briga todo dia com a pessoa que não era para a gente brigar, e a gente discute em todo tempo com quem não era para discutir, e a gente tem que amanhecer o dia e pedir perdão pelo descontrole da noite passada. Sabe, chega disso, irmãos. Deus não fez a gente para viver uma vida de miséria desse jeito. Deus nos fez para viver uma vida de vitória, uma vida de bênção. E agora é o momento de nós tomarmos as rédeas da nossa vida e de nós tomarmos agora o governo sobre todas as áreas, porque não vai ficar uma área para trás. E eu entendo que o Senhor quer fazer isso na nossa vida, o Senhor quer fazer isso hoje. Eu queria orar por você que nessa noite quer de fato retomar as rédeas da sua vida, das suas emoções, das suas finanças, da sua família, do seu casamento, de alguma coisa que se foi e que você está incomodado com isso. E quando começamos a falar, Deus trouxe isso ao seu coração. Se esse é o seu caso agora, eu queria que você fechasse os seus olhos, levante suas mãos para o alto e comece a declarar diante do Senhor quais são as áreas da sua vida que você quer novamente reconduzir. E comece você a orar agora e reconheça: Deus, eu entendi hoje que eu perdi o governo da minha vida e eu quero retomar esse governo nessa hora. Comece a colocar diante de Deus, fala: Senhor, eu preciso realmente retomar. Eu não posso deixar com que os outros mandem em mim, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas vontades. Senhor, eu quero reaver o controle e o domínio sobre tudo aquilo que um dia se foi. Eu quero ser um homem que governa a vida. Eu quero ser uma mulher que governa a vida. Eu quero governar todas as áreas. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos reunidos aqui como igreja. E o Senhor nos deu como palavra do mês a palavra governo. E é no governo do Senhor que nós queremos caminhar, nós queremos viver. Senhor, nós estamos aqui reconhecendo que existem áreas da nossa vida que nós perdemos o governo, que nós perdemos o domínio. Existem áreas da nossa vida que estão sendo controladas e governadas por pessoas, por momentos, por demônios, por emoções, por algo que sai do controle, mas em nome de Jesus, nós queremos nessa hora quebrar o domínio, ó Deus, desses potestades, desses demônios sobre a nossa vida, das emoções, de mamon. Nós queremos tirar o domínio de tudo isso que nos tem feito andar por caminhos que não são os caminhos de vida que o Senhor tem para nós, e queremos nos alinhar com a Tua palavra, porque a palavra do Senhor é governo. Em nome de Jesus, nós escolhemos nessa hora governar. Nós dizemos basta.
experimentar esse domínio que vem lá do Éden. Queremos então, Senhor, viver e desfrutarmos esse melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Nós adoramos o Teu nome nessa noite, nós bendizemos ao Senhor, nós entendemos que o Senhor está nos chamando para uma mudança de posição, nós entendemos que o Senhor está nos chamando para uma mudança de governo na nossa vida. Governa sobre nós, reina sobre nós. Ajuda-nos, a Deus, para quando entrarmos nas batalhas da retomada do governo, que a gente não venha simplesmente fraquejar no meio do caminho, mas que a gente possa continuar, que a gente possa ir além, que a gente possa vencer, que a gente possa romper e que a gente possa declarar: eu governo a minha vida e ninguém mais tem direito de me dizer o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Ninguém mais tem o direito de entrar e manipular e vir fazer com que as vontades humanas sejam realidade na minha vida. Se nós escolhemos viver pela fé, hoje nós temos um auditório de homens e mulheres comuns, mas que querem viver o sobrenatural por meio da fé, que o Senhor pode e quer fazer na nossa vida, e isso em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, é hora, aleluia, é hora de uma mudança radical na nossa vida. O ano de 2022 é um ano para despertar, para os olhos abrirem. O ano de 2023 é o ano da construção. Nós estamos prontos e aptos para isso. Queria lembrar os homens que dia 11, segundo domingo de dezembro, nós teremos aqui o Hombridade Governo. As mulheres fizeram o círculo da vida. Nós queremos entrar no ano de 23 governando a nossa vida. É o ano da construção, é o ano que a gente vai entrar governando, tomando as rédeas da nossa vida, delimitando as metas que nós teremos para o ano de 2023. Dia 11 de dezembro, começando às 9 horas da manhã, indo até o culto à noite, terminaremos juntos aqui. Será o nosso tempo de fato buscarmos o governo. É a palavra do Senhor para o ano de 2023, de governar, de romper, de caminhar, de exceder tudo aquilo que até então era impossível para a gente viver o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção.
Vamos orar agradecendo ao Senhor. Depois você vai, se quiser, tem um lanche aí, pão com pernil e Coca-Cola, que os nossos diáconos prepararam para vocês aí, do Pai Júnior, um momento de congraçamento. Fique um pouquinho, faça um lanche. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor governa e estabeleceu governo em tudo aquilo que o Senhor fez, e o Senhor nos diz também para governar a nossa vida. E nós oramos agora, e nós cremos, Pai, que o governo das áreas da nossa vida está voltando para as nossas mãos. Por isso abençoamos cada família aqui, cada casamento, abençoamos cada trabalhador, abençoamos a renda de cada trabalhador, abençoamos as emoções, os sentimentos, oramos para que ninguém seja descontrolado mais, mas que possa de fato dominar os sentimentos e as emoções, e não queremos tomar decisões simplesmente baseadas naquilo que é natural. Se o Senhor nos diz que algo extraordinário, algo sobrenatural vai acontecer, somos homens comuns que queremos ver isso acontecendo, porque o Senhor está no governo, e é o Senhor aquele que estabelece as coisas na nossa vida. Assim nós queremos orar agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, graça e paz a todos. Faça um lanche, cumprimente o irmão que está do seu lado, e vamos lá para o lanchinho.